Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje nós temos o prazer, a alegria de receber o Cícero Belmar, escritor e jornalista, membro da Academia Pernambucana de Letras. Ele que é autor de romances, contos, biografias e peças de teatro. Entre os romances, escreveu Umbeline, Sua Grande Rival, Rossaline, Amor à Pensão de Dona Bombom e Acabou-se o que Era Doce. Tem dois livros de contos que são tudo na primeira pessoa e aqueles livros não me iludem mais. Por causa desses livros, o Belmar ganhou duas vezes o prêmio literário Lucilo Varejão, da Fundação de Cultura da Prefeitura do Recife, nos anos de 2000 e 2005, pelos romances Umbelina e Sua Grande Rival, e Rosseline, Amor, A Pensão de Dona Bombom. Também duas vezes o prêmio de ficção da Academia Pernambucana de Letras, em 2005 e 2013, sendo que o último foi o livro de contos, Aqueles Livros Não Me Iludem Mais. Entre os livros de biografia, escreveu Paula, que conta a trajetória de Paula Bellenstein, judia que sobreviveu ao Holocausto nazista da Segunda Guerra e veio morar no Recife. E O Homem que Arrastou Rochedo, Fernando Figueira, um relato da vida, as dificuldades e vitórias de um dos maiores pediatras brasileiros do século XX. Belmar é o autor de um livro jornalístico de perfis intitulado Nas Paredes da Memória. Para o teatro, escreveu A Floresta Encantada, Coração de Mel, Meu Reino por um Drama, e A Flor e o Sol. Essa última foi premiada pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco, quando montada pela primeira vez em 1999. Uma peça permanece inédita, A Onça Medrosa. Escreveu ainda para o público adulto. Os trabalhos publicados recentemente foram dois livros escritos para jovens através da editora IMEF, O Presente de Júlia e Sem Pé nem Cabeça. Participou no ano de 2018 da edição nacional do projeto Circuito de Escritores, dentro do Arte da Palavra do SESC, fazendo palestras no Rio de Janeiro, Paraty, Curitiba, Londrina, Espírito Santo, entre outras cidades. Mas hoje o Cícero aceitou de bom grado esse bodocoense, né, recifenizado, para utilizar uma palavra do escritor que passou aqui, que agora me fugiu a memória. Então, ele aceitou o nosso convite para jogar conversa dentro, para falar sobre a sua literatura, sobre a sua arte, sobre as coisas, não é? Sobre leitura e sobre escola. E aí eu vou atenuar, parar com essa conversa muito longa, Belmar, para te dar as boas-vindas, para te agradecer, não é? Dizer que é uma felicidade enorme poder compartilhar um pouco da tua literatura aqui com os nossos estudantes e com nossos colegas professores. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma alegria muito grande, Marcelo, estar participando desse momento de compartilhar minhas compreensões de mundo com todos os alunos da rede pública. Eu acho que é um momento tão especial porque esse pessoal mais novo é um pessoal que está precisando dividir com a gente escutar eles também, eles escutarem a gente, né? Então eu acho que através da tecnologia criou-se uma janela que é possível a gente chegar até essas pessoas. Então, eu fico felicíssimo por você ter me convidado. Desde o primeiro momento, eu senti uma grande alegria, porque é um momento da gente, como escritor também, de poucos leitores, como é o meu caso ainda, que eu sou um escritor de poucos leitores, porque eu não tenho grandes tiragens de livro, mas a gente se tornar conhecido, a gente poder também falar para essas pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, né, Marcelo? Pois é, né? É muito pertinente isso que você falou. Né? Eu pediria, Belmar, que você fosse um pouco mais para o meio do vídeo, que está cortando um pouco a tua lateral. Isso, você se aproximasse mais um pouco. E tomando como mote isso que você acabou de dizer, né? A pandemia, esse momento de dificuldade e tal, eu queria saber como é que você está tocando o barco, né? Como é que está sendo os teus processos criativos, o teu trabalho, o teu labor de escritor? Por favor, debulha esse milho aí para a gente. Marcelo, nesse momento de pandemia, a tecnologia tem sido muito importante para a gente, né? Porque, como escritor, como jornalista também, isso tem sido mais uma janela para a gente que fica querendo ir além
do que está vendo, do que está sentindo, né? No dia a dia, eu tenho trabalhado muito também como jornalista em home office, porque eu sou repórter de uma assessoria de imprensa, e então isso faz com que eu tenha que cumprir uns horários, mas no que sobra, eu tenho escrito, eu terminei recentemente um romance que eu estou relendo, mas eu terminei agora na pandemia, né? E aí eu também estou escrevendo crônicas, né? Porque é uma nova paixão minha, são as crônicas. Eu estou escrevendo para um site de crônicas chamado Rubem, o nome do site é Rubem. E aí, a cada 15 dias, eu publico uma crônica, são reflexões, né? De coisas que eu venho vivendo. E já escrevi muito sobre política, depois eu achei que estava ficando pesado demais, e aí eu estou escrevendo agora mais sobre coisas curiosas que estão ocorrendo durante a pandemia. Né? Muito bom, então, que a despeito dos embaraços que esse momento de dificuldade, né, ele nos submeteu, né, escritores, né, artistas também, têm trazido um pouco de alegria com o seu ofício, né, para as pessoas, porque imagino que a literatura, ela também seja isso, né, você fazer esse exercício com a imaginação. Mas aí, eu queria que a gente começasse esse papo, como sempre, eu tenho, né, seguido esse itinerário. Sim. Falando um pouco sobre a escola pública, como foi o teu processo? Você veio lá de Bodocó, lá do interior do estado, e chegou ao Recife, não é? Percorreu toda uma via cruzes aí, de estudante dedicado, né? Morou um período na casa do estudante. É uma história de resiliência, não é, Belmar? Eu queria que você explorasse um pouco isso para a gente. Marcelo, a respeito da escola pública que você tocou aí nesse item, eu tenho muito respeito e carinho pela escola pública, porque eu sou egresso da escola pública. Eu tenho a impressão que muitos escritores brasileiros hoje, a grande maioria talvez, venha de escola pública, tenha estudado em escola pública, e a gente saiba e compreenda qual é a importância da escola pública. Tanto que, assim, eu acho que tem umas características muito específicas da escola pública hoje. Por exemplo, o professor na escola pública, ele é muito mais protagonista da escola como um todo do que na escola particular. Não estou fazendo uma crítica à escola particular, muito pelo contrário. Eu reconheço os grandes valores de cada uma. E falando especificamente da escola pública, eu acho que o professor na escola pública, ele tem um papel muito importante, porque assim, ele é a grande atração, ele desenvolve a grande atração da escola, porque o aluno vai para a aula sendo atraído pelo professor. Né? Nas escolas particulares, ele tem várias outras coisas. Ele tem um parque, ele vai ter uma biblioteca bacana, ele vai ter laboratórios maravilhosos, e na escola pública ele nem sempre tem essa quadra de esporte genial. Então, o professor, ele é o grande protagonista, ele é quem faz essa diferença muito grande, né? E, além disso, também, eu acho que hoje o professor na escola pública, eu não sei se eu estou entrando numa questão que vai além do que você tinha perguntado, se era isso. Mas, assim, eu acho que no caso da escola pública, o professor também, pelo que eu fico observando, analisando, o professor ele está muito, ele está permitindo que usar essas tecnologias, através do professor que se faz isso também, porque até então a escola pública era muito isolada dentro do seu espaço físico, né? Então, dentro dos seus campos, né? E aí, de uma hora para outra, vem o professor, através do uso da tecnologia, usando essa plataforma que facilita a comunicação. Então, é um esforço muito pessoal do professor. E a escola pública está vencendo esse desafio hoje, muito mais do que a gente imagina. Né? Então, eu gosto muito desse trabalho da escola pública. Eu acho que é muito importante o trabalho que é realizado pelas escolas. E, desculpe, Marcelo, ok.
Bom, mas aí você também tinha feito uma pergunta a respeito da minha participação em escola pública. Eu venho de escola pública de Bodocó e quando saí de lá, depois que eu saí de lá, que eu fui fazer, na época, o científico, que é o segundo grau, que hoje é o ensino médio, e aí vim fazer no Recife, fui para o Crato, no Ceará, e depois vim para o Recife. E quando eu vim para o Recife, tive que estudar morando em casa de estudante. A casa de estudante, ela é uma grande universidade onde a gente aprende a viver. Né? A gente convive, compartilha saberes, compartilha conhecimento com aquelas pessoas. E foi aí, a partir desse momento, que eu, convivendo com pessoas as mais diferentes possíveis, a gente termina crescendo na vida. Então, assim, isso lhe dá compasso, lhe dá régua e compasso para que você consiga superar muitas dificuldades. Não é fácil para uma pessoa que vem do interior do estado chegar e se determinar a ser jornalista, se determinar a ser escritor, né? Você tem que ter muita persistência. Mas eu acho que eu fui andando, fui trilhando os caminhos e eu acho que foi dando certo. Coisa boa. Eu quero aproveitar um pouco para fazer um hiato aqui, e a gente vai retomar essa conversa, né, saborosíssima, você falar da sua vida, né, e depois a gente vai chegar na escritura do Belmar, mas é para dizer o seguinte, que ao término, já no finzinho da live, a gente vai sortear, né, fazer aquele sorteio cultural, e o Belmar, ele disponibilizou 2 livros, não é, 2 romances para fazer esse sorteio, não é? O título do livro sorteado é Umbelina e Sua Grande Rival. Mas tem uma notícia aí, não é? Que talvez vá animar ainda mais aqueles concorrentes. Até agora, Belmar, eu verifiquei e a gente vai deixar disponível até as 6 horas para quem quiser participar do sorteio. Sim. Nós temos, até agora, deixa eu conferir aqui, nós temos 87 pessoas inscritas, né, no sorteio, tá certo? E aí eu estava verificando... Você anunciou quantos livros para sorteio, Marcelo? 2 livros. 2 Vamos romances. Colocar 4, Marcelo. Como é? Vamos colocar 4 livros, tá? Eu coloco mais 2. Pode ser? Então, coisa boa. Felicidade, muito feliz com isso. E os nossos leitores, espectadores vão agradecer demais. Eu vi aqui que tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Ceará, tem gente do Piauí, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, da Bahia, da Paraíba, que se inscreveram para participar desse sorteio, né? E para mim é uma felicidade muito grande. E nós temos também os nossos estudantes aqui, tem gente de Água Fria, tem gente da própria Casa Amarela, né? Tem gente da Caxangá, tem gente de Boa Viagem, tem gente da minha Vitória de Santo Antão, de Petrolina. Então é isso. Tá. Gente, eu desejo, além dos livros, muita alegria para todo mundo, que sejam todos bem-vindos. Vamos conversar maravilhosamente hoje e, assim, que essa pandemia passe logo para todos nós, que a gente merece, né? Que ela passe logo. E eu vou disponibilizar no chat do YouTube aqui o link, né, para quem não participou, quem não fez a inscrição ainda, quem querendo ou desejando pode participar desse sorteio cultural. Mas aí, voltando para a conversa, Belmar, eu queria agora que você falasse um pouco sobre como você chegou aqui, estudou, participou, seguiu essa escola, né, que você até nominou desse modo, que é a Casa do Estudante, mas aí você fez jornalismo, optou por jornalismo. Como é que isso nasce? Como é que isso emerge na tua vida? Esse desejo pela escrita, né, e pela leitura, mas também muito focado aí nessa tua profissão, nesse teu ofício. Então, eu vou falar primeiro sobre a questão da leitura, da importância da leitura na minha vida, e depois de como eu escolhi a questão do jornalismo. Quando eu era criança, em Bodocó é uma cidade que fica no sertão de Pernambuco, a 650 quilômetros daqui do Recife, né, no sertão, e meu pai, ele lá, quando eu era criança, ele lia muito umas revistas chamadas Manchete, Fatos e Fotos, Seleções, e eu achava muito bonito aquele ritual dele se sentar no birô, lá do comércio dele, e fica lendo. Eu achava bonito aquela coisa, ele compenetrado ali lendo. Meus irmãos, que eram todos mais velhos do que eu, todos eles liam revistas, quadrinhos e tal.
E aí eu comecei a imitava ele, eu pegava a revista mesmo de cabeça para baixo, ficava olhando e tal. E aí eu acho que eu tive um estímulo desde sempre dentro de casa para ler. De forma que quando eu cheguei na escola pública, no grupo escolar, eu já tinha esse hábito de leitura, eu gostava muito de ler. E eu tive uma professora que na época, Dona Alacoque, na época que eu estudava no grupo escolar, que Dona Alacoque, ela dava sempre na sexta-feira, uma aula para a gente ler. Ela não estimulava a leitura do ponto de vista da ideologia da leitura, mas ela nos dava, depois do recreio, ela colocava livro à nossa disposição e eu adorava aquilo. Porque a gente podia escolher aqueles livros infantis poucos, mas a gente podia escolher e lia, e depois ela conversava com a gente. Então, assim, foi o meu primeiro contato com a literatura, foi esse momento aí. Em seguida, quando eu já tinha mais ou menos 10 para 11 anos, eu li A Moreninha. Né? E aí eu fiquei muito encantado, porque de repente eu tive contato com outro. Eu lendo um livro, eu podia imaginar, eu podia viajar com outras realidades, né? De Joaquim José de Macedo, A Moreninha. Né? E foi o meu primeiro livro que eu li, aquele livro tão romântico, se passava na ilha de Paquetá, né? E assim, aquela coisa tão linda que eu recomendo a todos que comecem pela Moreninha, porque a gente se apaixona. E aí depois eu li Zé Mauro de Vasconcelos, né? Meu Pé de Laranja Lima. E finalmente, quando eu já tinha assim, uns 13 anos, foi inaugurado em Bodocó uma biblioteca, a primeira biblioteca de Bodocó, que eu acho que biblioteca é uma porta para o mundo. E aí ele inaugurou, o prefeito inaugurou essa biblioteca e chegou uma coleção de livros de Covinho, a coleção era Covinho, de um escritor chamado Jorge Amado. Nossa, daí a partir daí aquele homem virou o meu papa. Eu pegava os livros de Jorge Amado para ler e eu Jorge Amado, né? Somente Jorge Amado. Somente Jorge Amado. Eu amei demais Jorge Amado. E Jorge Amado eu peguei para ler primeiro Capitães da Areia, que foi uma porrada assim. E depois Gabriela. E tinha umas cenas de sexo, ele dizia o nome da genitália, e eu dizia, ué, então pode dizer isso em livro? Pode escrever isso, sabe? E a gente lia meio que escondido, como tinha essas coisas de sexo no livro de Jorge Amado, eu li escondido para papai não brigar, ou minha mãe não brigarem, entendeu? Porque eu estava lendo aquele livro. Mas, na verdade, nem teve essas reclamações, nada disso, era mais porque a gente sabia que aquilo ali tinha determinadas coisas. Mas Jorge Amado deu uma abertura na minha cabeça que a partir daquele momento eu disse, eu vou escrever. Entende? E aí, assim, eu já vivia dizendo em casa, desde cedo, que eu queria ser jornalista. Não sei por que cargas d'água eu dizia. Que não tinha jornalista em casa. Não tinha jornalista na família. E eu queria ser jornalista. Talvez porque eu quisesse que meu pai lesse o que eu escrevia com aquela mesma, sabe, dedicação que ele estava prestando atenção no que ele lia de David Nasser, que era um jornalista da época. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já sabia que eu queria ser jornalista, fui ser jornalista. Quando eu me formei, fui atrás de estágio em jornal local, Jornal do Comércio, comecei estagiando lá. E aí, a partir desse momento, então, comecei... eu posso contar um caso curiosíssimo? Fica à vontade, conte aí, o espaço é seu. Na minha vida, porque assim, eu comecei, e aí quando a gente terminava a faculdade, ninguém queria trabalhar em jornalismo policial. As pessoas só queriam trabalhar em jornalismo de educação, ou jornalismo de artes, jornalismo de política, jornalismo de economia, mas ninguém queria trabalhar em jornalismo de polícia. Né? Era porrada demais. Então, se você torcesse aquela parte de polícia, saía sangue, né? E aí ninguém queria. E aí surgiu a vaga exatamente no jornalismo policial. E aí eu fui fazer o jornalismo policial. Então, aquilo ali eu voltava para casa transtornado, porque era uma hiperrealidade que eu vivia. A minha realidade, aquela realidade ali, para quem tinha acabado de sair da faculdade. Então, era uma barra pesadíssima. E aí, a partir desse momento muito doloroso, eu comecei a querer escrever ficção. Foi a ficção que me salvou nesse momento. Porque até então eu não tinha escrito. E aí foi quando eu comecei a escrever livros infantis.
E eu escrevi o primeiro livro infantil enquanto eu era repórter de polícia. Então, foi o jornalismo policial quem me conduziu a escrever literatura e literatura para crianças. Eu comecei escrevendo literatura para criança. Eu tenho aqui o primeiro livro, posso mostrar ele a você, o meu primeiro livro? Claro que sim, mas me deixou muito curioso, Belmar, porque, veja, você próprio admitiu que o jornalismo policial é extremamente pesado, né? Essa coisa Muito. extremamente carregada, né? E aí você, a partir do jornal, do seu ofício, do seu trabalho, lhe despertou para a literatura infantil, que em tese a gente compreende como uma literatura de recepção, né, de aproximação da criança nos primeiros textos, e que, para tanto, precisa ter uma maneira mais tênue, né, de fisgar aquela criança, né, de capturar aquela criança para esse universo. Eu queria depois que você desenvolvesse um pouco sobre essa aparente contradição. Porque eu acho que diante de uma realidade muito mais pesada, diante de um momento muito mais doloroso, que você vivendo aquilo, você se defronta com um dia a dia muito carregado. Você vai para a delegacia, você tem contato com assaltantes, você tem contato com assassinos e pessoas que contam histórias para você e que é como se fosse uma coisa muito banal. Entendeu? E aqui dali você se espanta a cada dia. E talvez eu tenha buscado a contar a história para a criança, que é exatamente o contrário, que era uma forma de eu suportar essa realidade. Então, foi uma forma de compensação. Foi uma forma de aliviar, porque inclusive assim, quando eu escrevia as matérias de jornal, eu já estava buscando, na maneira de escrever o jornalismo policial, uma coisa mais literária. O pessoal até dizia, poxa, mas tu está escrevendo como se escrevesse um conto. E aqui é vida real, aqui não é conto, aqui é vida real. E aí eu disse, não, quando eu chegava em casa, eu queria escrever algumas coisas. Aí eu escrevi, porque eu também estava muito preocupado na época com a questão do meio ambiente. Aí eu escrevi o meu primeiro livro infantil, e aí eu tive coragem de lutar por esse livro infantil. Eu queria mostrar que, além de sangue, eu sabia escrever também para crianças. Entende, Marcelo? Era a minha contradição. Imagino. Que coisa bonita. Né? Mas aí mostre, você disse que ia mostrar aí o texto do livro. É esse livro aqui, eu não sei se ele fica ao contrário na tela. Não, tá tranquilo, os vagalumes. Os vagalumes. Olha, Essa é a primeira edição? Só teve essa edição, que foi vendida pela editora Bagaço em escolas. Sim. E ele usava como paradidático o livro, né? Porque até então a literatura infantil, na época que eu escrevi, ela só tinha um objetivo, ser paradidática. Hoje não, a literatura infantil tem o objetivo de ser literatura para criança, de servir de lazer, de servir como uma forma de reflexão também para a criança. Olha, veja só como eram as ilustrações de dentro. Eram somente, ficavam, não tinha cor, não tinha, sabe, era bonitinha, porém não era um atrativo. Hoje não, hoje a ilustração é uma coautoria do livro infantil. Né? Ou seja, para capturar o leitor, ele tinha que ser fisgado realmente pelo texto. O texto verbal, a linguagem verbal, né? Tinha que ser pelo texto. Hoje, quando eu lancei os livros pela editora IMEP do Ceará, são livros bem sofisticados do ponto de vista... O acabamento, né? O acabamento é maravilhoso e também as ilustrações. Então, a pessoa que fez a ilustração, ela tem uma coautoria, porque ela conta também a história do livro se a criança não souber ler. Com certeza. Belmar, eu estou aqui dando uma brechada aqui no chat do YouTube, estou vendo aqui que tem gente conterrânea aqui, seu Paulo Pedrosa, né? Paulinho! A transmissão direto do Bodocó. Um abraço, Paulo! Quando eu aproveito aqui para agradecer as pessoas que estão presentes a essa live nesse momento, que é a Maria de Fátima, essa fiel escudeira, né, defensora dessa proposta, dessa ação, que é a professora Fátima. Valeu, Fátima. Um grande abraço. Tenho muito respeito pelo professor, sobretudo o professor da escola pública.
E a Fátima é a coordenadora, né, na gerência regional das bibliotecas, né? Ela é que tem essa, digamos assim, esse encargo, essa responsabilidade de nos animar, né, para que a gente possa, na verdade, dar continuidade ao nosso trabalho, não é? Que não é uma tarefa, né, muito simples, né, de ser executada. Mas, olha, nós temos também a presença da Liliane Feitosa, a quem eu quero agradecer aqui de público, né, pela ajuda que ela tem dado, não é, na feitura, na realização do Conversa com o Escritor, Conversa com a Escritora, porque ela é que tem feito, na verdade, essa interlocução, feito esse elo, né, com os estudantes e com os professores. Gratidão. Como é o nome da professora? Liliane Feitosa. É uma Liliane, professora de muito obrigado. apaixonada por cordel e é poetisa também. Liliane, muito obrigado. Eu só podia ser também poetisa, escritora, porque isso é um trabalho muito delicado, é um trabalho muito bacana. E assim, eu sinto grato por você, por estar participando desse momento. Valeu aí, Liliana. Pois é, eu vou citar outros aqui. Nós temos a Joyce Souza. Joyce, gratidão, Joyce. Eu acho que é a Joyce de Arco Verde está aqui marcando Arco Verde. Gente, eu já fui várias vezes em Arco Verde, já fiz algumas palestras lá. Lancei livro em Arco Verde. Pois é. Nós temos aqui também a Sueli Costa, Ana Albuquerque, querida professora, querida amiga, gratidão por estar aqui. Lídia Maria. Temos o Paulo Pedrosa aqui, o Eridian Macedo, né? O professor Mavilson, que é coordenador de biblioteca de uma escola colega aqui nossa, a Escola Monsenhor Manuel Marques, da Gré Recife Norte. Gratidão, querido. Um grande parceiro, né? A Sueli Costa é da EREM Governador Barbosa Lima. Gratidão. Obrigado, gente. Temos aqui a presença de Simone dos Santos, do Moreno, Jacira Barros, Fernanda Araújo, professora também de filosofia da escola. Socorro Guia, professora de língua portuguesa, né? A coordenadora pedagógica aqui do EREM, Escola de Referência Ensino Médio, poeta Manuel Bandeira, que é a professora Gibicleide Barros. Temos a presença aqui da professora de português também, Janaína Aguiar, a presença da aluna Kailane Albuquerque, a presença da escritora. Ela entrou em contato comigo hoje, porque ela quis divulgar também essa live, que é a Rejane Pascoal, Belmar. Então, ela está marcando presença aqui, e gratidão, Rejane. Rejane, que vai ser uma das nossas entrevistadas mais à frente. Eu só espero poder corresponder à expectativa de todos e de todas. Que bom. Pois é. A professora Francilene Lima, que é a gestora da nossa escola, né? A professora Ângela, gratidão, Francilene. Gratidão, Ângela, que ela é professora da biblioteca da Escola Tomé Gibson. O Eduardo Bueno, fazendo presente aqui. Ele é de Aparecida do Taboado, eu acho que é isso, do Mato Grosso do Sul. Espero que esteja passando a pandemia daí, já esteja diminuindo, hein? Pois é. E nossa solidariedade, né? As famílias que perderam mais de 107 mil, né, brasileiras e brasileiros em razão dessa pandemia que vem assolando, né, o país de maneira tão cruel, né? E é um momento, Batalha, que é um momento muito cinzento que a gente vive, e eu tenho a impressão que esse momento cinzento nos deixa muito angustiados, e principalmente as pessoas que criam ficam angustiadas, e isso resulta em criação. Eu acho que para o escritor é um momento rico, porque a gente vai permitir, sim, sair daqui com inspirações desse momento. Não digo que é um bom momento, eu estou dizendo que essa angústia nos ajuda a refletir sobre quem somos, sobre nossas limitações, sobre nossas angústias, e a gente vai sair daqui com mais material para escrever no futuro, eu espero. Pelo menos isso. E com mais material também, né, para a gente se tornar alguém melhor, não é verdade? Que eu acho que isso é essencial, né? Sobretudo. Eu acho que nesse novo momento, com essas novas gerações, a gente vai ter que ser, todos temos que ser um pouco mais misericordiosos, nós vamos ter que sair daqui como pessoas mais humanas, porque senão a gente vai continuar os mesmos de sempre. Então, assim, não vai adiantar a gente falar de novo normal se a gente continua antigos normais. Pois é. Eu quero registrar aqui a presença da Fabrícia Souto, da Lenice Lima, da Malu Siqueira, do Marcos Suel, Brandão, estão aqui marcando presença, né, nesse momento, da Sueli Costa,
E, bom, eu quero retomar aqui a conversa, e Sim. obviamente é importante prestigiar quem está agora, nesse momento, nos ouvindo, e eu quero até disponibilizar, né, essa possibilidade de vocês conversarem um pouco com o Belmar aqui, mandando algumas perguntas. Eu não vou fazer todas, mas a gente escolhe uma ou outra aqui e joga aqui para o Belmar trocar aí uma figurinha. Veja, Belmar, você falou de toda essa sua trajetória, de como você começou a escrever, mas hoje você chegou numa casa que, para gente que passa assim de fora e olha, é uma casa suntuosa, histórica, né? Que é a Academia Pernambucana de Letras. Eu queria que você me falasse um pouco como é que foi essa experiência de você ascender a esse espaço, de você chegar a esse espaço. E o que fazer para que a Academia Pernambucana de Letras ela se torne um espaço cada vez mais do povo, dos Sim. estudantes, né? Dos estudantes da escola pública, que ela alcance, né, com todos os seus escritores que, ao longo de décadas, ao longo de tanto tempo, construíram obras maravilhosas, mas que isso possa chegar a essas pessoas. Por favor. Então, eu comecei escrevendo em livro infantil, depois fui para as peças também de teatro infantil, depois escrevi a partir daí os romances. E aí eu começo a ganhar os prêmios, graças a Deus, né? Eu tive essa oportunidade de ganhar esses prêmios. E aí é curioso, Marcelo, porque assim, o establishment acha que só quem merece ganhar prêmio, só quem merece ser reconhecido é quem escreve para adulto. Não é engraçado? Porque assim, então, enquanto eu estava como escritor de livros infantis e de Você sentiu esse preconceito? Você sentiu esse preconceito do Sim, mercado? tem. Existe esse preconceito, inclusive, dentro da própria classe artística, inclusive dentro do próprio escritor. Então, você pode escrever maravilhosamente bem, mas se você escreve para criança, você talvez esteja escrevendo para um público ainda pequeno. Entendeu? Então, para você ser. Ou talvez um público que ele não saiba o que quer, né? O que é É, muito absurdo essa compreensão, né? ou como se, Crianças sabem muito. ou como se você não fosse uma pessoa ainda preparada para escrever para adulto, entendeu? Aí, quando eu comecei a escrever para adulto, que eu comecei a ganhar prêmios, aí começaram os reconhecimentos. Eu estou dizendo isso sem mágoas, eu estou fazendo análise da questão do escrever para adulto e de escrever para criança. Aí eu comecei a ganhar os prêmios, conheci pessoas, várias pessoas que até então não conhecia, e entre essas pessoas eu conheci Lucila Nogueira, a poetisa Lucila Nogueira. E aí eu me tornei amigo de Lucila. Com o tempo a gente se afastou um pouco, mas a gente continuava o mesmo afeto, o mesmo carinho. Lucila, numa determinada conversa com algumas pessoas, ela disse que se um dia ela morresse, ela queria que quem ocupasse a vaga dela na Academia Pernambucana de Letras fosse eu. Então, Lucila já estava doente nessa época, terminou falecendo mesmo. E aí as pessoas disseram, olha, me procuraram e disseram, olha, Lucila disse que se você que ela gostaria que você ocupasse o lugar dela, porque você é uma pessoa que ela tem muito carinho, muito respeito. E aí a forma que eu tinha era, já que as pessoas estavam me convidando, era concorri e ganhei, entrei. Hoje eu sou membro da Academia Pernambucana de Letras. Né? E aí, assim, as pessoas até brincam, Belmar, eu sou amigo de um imortal. Mas, assim, eu rio com isso, porque, na verdade, o que é imortal não é a pessoa, porque a gente continua tão de carne e osso quanto outros. E eu continuo o mesmo escritor que eu sempre fui. Então, assim, o que fica imortalizado, ou a gente tenta imortalizar, é a obra, é o pensamento, é a memória da pessoa. Né? É o que a gente tenta que se imortalize. Né? E lá na academia eu trouxe até aqui o medalhão que a gente recebe. É a única coisa que a gente recebe lá na academia é o medalhão. Aí, como é o medalhão e um diploma, né? Foi uma solenidade e tal, tomei posse. E o fardão, aquela indumentária. Não usei. Eu já fui um pouquinho, já foi normal, com paletó, todo arrumadinho, mas sem fardão. Aí entrei na Academia Pernambucana e, de repente, lá, Margarida Cantarelli, que era a presidente, ela me chamou e disse, olha, como você é uma pessoa que tem uma característica de ser um pouco mais jovem do que os outros,
Vamos trabalhar com os jovens. Aí eu sempre vi a academia como um espaço de cultura que precisava dialogar com outras linguagens de cultura, com cinema, enfim, com as artes, com outras coisas, e se incluísse nesse circuito cultural, para que as pessoas começassem a frequentar ali. Porque é um casarão tão lindo, e tem um museu tão maravilhoso, e, no entanto, era pouco conhecido. Tem pessoas que passavam em frente sempre, tinham curiosidade para entrar, mas ficava meio reticente, ficava meio, sabe, assim, intimidado de entrar num negócio tão solene, que é a Academia Pernambucana de Letras. E eu digo, pô, eu sou uma pessoa do povo, estou aqui, então deixa eu fazer aqui. Aí eu comecei com... Eu queria, inclusive, registrar que uma das marcas assim do Belmar, e que, puxa vida, me cativou bastante, Belmar, primeiro a tua objetividade. É aquela coisa assim, a palo seco, né? Você não tem rodeios. E assim, uma outra coisa é a tua simplicidade, cara. Assim, Obrigado, Marcelo. Muito simples, tal. E isso é muito bonito de se ver, não é? Porque, querendo ou não, você pertence, se a gente fosse colocar numa prateleira, você pertence a uma casta, né? Talvez essa fala seja até, não é? Meio segregatória, mas assim, muito apurada, sofisticada, que é a do escritor. Aquele que elabora, né, outros mundos, né, e mexe ali com a imaginação do leitor. Pois olha, e a literatura, além de eu compreender também que ela é meio elitizada, aqui você ainda participar de um colegiado como a academia, que também é igualmente elitizada, então isso fazia com que afastasse você ainda mais das pessoas. E é exatamente o contrário, a literatura requer que você se aproxime das pessoas, senão ela não existe. A literatura deixa de existir se ela se afasta do cotidiano, ela se afasta das pessoas. Então, assim, aí eu comecei com um projeto lá na academia, com o aval de Margarida Cantarelli e de várias outras pessoas, como Ariadne, como Raimundo Carreiro, como Luzilá, de pessoa, Lorival. O Raimundo Carreiro, que vai estar aqui próxima semana, tá? Com a gente. Grande figura, cara. Grande figura. Eu tenho por ele um grande respeito. E aí, a gente começou com uns encontros na academia chamado papo com leitor, papo com os escritores também, e a gente começou com essa roda de conversas. Qual era a roda de conversa? Era levar escritores que eventualmente não estavam na academia, porque a academia só são 40 membros, mas tem muitos escritores bons que não estão na academia, e que mereciam estar na academia, e precisavam ter voz dentro da academia. Então, eu comecei a levar essas pessoas para todo sábado debater sua obra na academia, e isso começou a trazer pessoas as mais diversas, isso num sábado à tarde, e daqui a pouco começou, quando a gente menos espera, nas últimas vezes, já tinha 200 pessoas participando. Então, as pessoas se interessam, sim, em discutir literatura. As pessoas, de repente, querem entrar ali. As pessoas querem... Só precisa de você se chamar. Só precisa de de você pegar e trazer. E as pessoas... É feito, a Ariano dizia, né? Acho que o cachorro, o cão, ele não gosta de osso. É porque só dão osso a ele. Mas se der o filé, ele vai comer o filé. Ele vai comer filé. E assim, o povo não lê porque livro é caro, e ainda querem sobretaxar livro. O povo não lê, não é porque... Sobre isso, Belmar. Desses 12% que querem sobretaxar o livro. Isso é uma loucura, porque assim, eu acho que as pessoas poderiam se preocupar em pegar taxações de impostos de grandes fortunas, não considerar o livro como um objeto de luxo para aumentar ainda mais. Agora você veja que é tudo muito orquestrado. Se você aumenta o valor do livro, as pessoas não leem. Se as pessoas não leem, as pessoas não adquirem novas formas de pensar. O pensar, ele vem, inclusive, através do livro. O pensar, ele é uma coisa que é estimulada, então o seu pensamento crítico é o livro quem
ele contribui bastante, de uma forma muito decisiva, para estimular o pensamento crítico, a consciência crítica, né? Você deixar de ser apenas dogmático ou ingênuo para ser uma pessoa crítica. E aí o livro ele tem essa contribuição. E na hora que você afasta a pessoa da leitura ainda mais, você vai ter sempre pessoas que você conduz com mais facilidade. É lamentável num país como o nosso. Ok, Belmar. Veja, a gente vai agora para uma parte. Eu acho que a gente falou um pouco sobre a escola pública, essa história da resiliência da tua trajetória, um pouco sobre leitura, né, sobre escrita, sobre a Academia Pernambucana de Letras. Mas, assim, para você se tornar o Cícero Belmar que você é hoje, você precisou ir lá para o seu espaço de produção, você precisou transpirar muito, não é? Então, eu me lembro que a professora Lucila Nogueira, né, ela inclusive participou da minha banca na UFPE em 2007. Não é? Salve, Lucila! Pois é. E aí ela falava muito do Diderot, dessa coisa da transpiração. Você tem que ter você tem a inspiração, mas tem essa coisa do labor, do exercício, da coisa que não desce automaticamente. Você precisa colocar a mão na massa. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa tessitura do texto, não é? Como é que se dá esse processo, ou esses processos? Como é que você pode dizer isso, falar isso para os nossos estudantes e para os nossos professores, professoras que estão aqui nos acompanhando? Eu vou soltar aqui a vinheta e a partir dela depois você fica à vontade para olhar aí aquilo que você quiser. Tá ótimo. Com você. Lindas essas vinhetas. Olha, veja, como é que eu componho o meu texto? Como é que eu escrevo? Eu não acredito muito na inspiração. Eu acredito muito mais na transpiração. Eu sou uma pessoa que eu tenho os métodos de trabalho e, assim, eu acho que, assim, a gente... Não adianta nada a gente fazer oficina, uma oficina de literatura, uma oficina de texto, de escrita criativa, se a gente não dispõe, se a gente não se dispõe a escrever. Primeira regra que eu acho que, assim, que é importante é a gente se dispor mesmo a escrever. Um dia sentar na cadeira e dizer, eu vou escrever. Porque senão a gente nunca consegue escrever, né? Agora, sim, o ideal é que a gente sempre vá para a escrita, a gente sempre se propor a escrever quando a gente souber o que a gente vai escrever. Não, nunca a gente sentar só com um papel em branco e dizer que esperar que aqui dali vá brotar palavras daquele papel. Então é bom que a gente já vá com uma ideia sobre o que vai escrever. E escrever, Marcelo, para mim, ele pressupõe uma coisa anterior, que é o pensar. A gente tem que pensar sobre o que a gente quer dizer. Porque um romance, uma carta que seja, um conto, uma crônica, ele sempre vai, esse texto sempre vai surgir das nossas inquietações, das nossas irritações com a vida, sempre vai surgir das nossas expectativas, das nossas reflexões sobre nossas limitações, das nossas alegrias. Você quer deixar registrado. Eu acho que escrever qualquer coisa é mandar recados. Quem escreve sempre está mandando um recado. E aí a gente reflete sobre aquilo e cria personagens. E a gente cria formas de escrever, né? Então, também acho que quem vai se propor a escrever nunca pode começar a escrever e ficar se autocensurando. Será que eu vou errar português? Escreva, depois você corrige. Será que eu devo escrever isso e as pessoas vão descobrir tal característica da minha personalidade? Escreva. Você vai escrever sobre a sua bondade, sobre a sua crueldade. E às vezes você vai escrever coisas que vai surpreender até você, mas você não pode se autocensurar. Porque eu acho que a literatura, enquanto ela é mais real, enquanto ela é mais verdadeira, mais você vai ser capaz de convencer o leitor de que aquilo não é fake, que é uma coisa bacana de se ler. E o leitor ele é muito
eu acho que o leitor é muito exigente. Quando ele percebe que você não está falando a verdade, Marcelo, ele encosta o livro para lá. Eu preciso ser verdadeiro na minha literatura. Eu preciso dizer coisas que às vezes até magoem, mas eu preciso dizer. Eu preciso dizer coisas que me exponham, mas eu preciso dizer. Porque senão eu não vou ter a sua cumplicidade. Porque leitura é um pacto. Eu vou escrever, e às vezes eu digo, vou escrever uma inteirinha, uma ficção, hein? Você pode deixar comigo que eu leio bacana, e leva a sério, né? Aí, então, eu acho que essas são algumas regrinhas, mas assim, no meu caso, eu sempre ando com papel e lápis para anotar frases. Eu gosto de ouvir conversas, eu sou meio fofoqueiro. Eu gosto de ouvir conversas e anotar frases que são ditas, entendeu? E aquelas frases que são ditas, às vezes até na mesa de um bar, quando eu estou tomando uma cervejinha, que eu gosto de cervejinha. Aí, às vezes, na mesa do bar, eu anoto coisas que eu escuto ou que eu penso, e aquilo ali, às vezes, vai servir como uma frase para um diálogo, ou vai servir para a característica de um personagem. Aí eu digo, poxa, quem foi... Às vezes eu escrevo aquela frase e depois eu digo, quem foi o personagem? Eu não vi a pessoa. Mas eu digo, quem é um personagem que é capaz de dizer uma coisa dessa? Aí eu digo, um personagem que diz uma coisa dessa só pode ser magro, alto, forte, bacana, não sei o que. Então, né? Aí eu vou compor. Você percebe que a gente vai compor um personagem só com uma frase. É muito interessante esse teu processo, porque. E me diverti bastante quando você disse, eu sou bastante fofoqueiro. Mas Pô, olha, é daí que vem muita coisa mesmo, porque a gente escuta histórias que são histórias que você, se você dissesse num contexto de normalidade, muitas vezes você não acreditaria. Não é? E às vezes você escuta uma conversa, captura aquilo, elabora, porque também não é só você pegar a conversa ou uma frase, você precisa não. dá uma roupagem, né? E é essa roupagem, esse trabalho do Sim. escritor, né? Sim, quando você reflete depois sobre quem deve ter dito aquilo, porque você escreveu, guardou. Aí depois, quando você vai pegar aquela frase, você diz, que frase legal, quem é uma pessoa que é capaz de dizer isso? Então você começa a trabalhar em si, você devolve a sua ficção a um mundo que você acha que é real. Então, o que é a ficção? Uma ficção não é mentirinha. Uma ficção é um mundo que o escritor cria. Entendeu? Então, assim, você vai desenvolvendo E isso. para tanto precisa ter muita verdade, né? Precisa ter Verdade. muita semelhança ali, tem que ter uma. É. E o outro processo também que eu faço, aí eu começo a escrever, mas aí eu começo nesse momento, no caso de Umbilina, por exemplo, que é o meu romance, eu comecei a escrever Umbilina, e aí eu descobri que para escrever aquele personagem eu precisava ler bastante cordel, porque a característica da personagem era muito cordel, então eu pesquiso muito, eu leio, eu vou atrás disso aí. Depois eu fui escrever outro romance que se chama Rosseline Amou a Pensão de Dona Bombom. E aí eu incluí um novo processo de escrever, que eram os recortes de jornal. Rosseline tem muito a ver com recortes de jornal, com pesquisar em jornais. E aí eu adquiri esse hábito de estar lendo determinadas coisas e eu recortar coisas para guardar, porque pode ser que sim ou não, mas é um bom recorte. Então, explica aí como é esse processo de pesquisa, Belmar. Porque você, por exemplo, você fez um trabalho de pesquisa, eu imagino, até pela tua experiência de redação, né? Sim. Com as tuas obras, né? Com o Cordel, por exemplo, tal. Explica um pouco como é essa coisa de recortar, de fazer o clipe né? Então, de todo um olha, trabalho. Umbilina, por exemplo, eu vou te mostrar aqui uns cordéis que eu peguei, uns cordéis clássicos, literatura de cordel clássico, tá bem velhinho, que eu tenho pena dele, tá? Esse aqui é A Peleja de Zé Gustavo com Maria Roxinha. Aí aqui você vai vendo nesse tipo de livrinho como é que o autor construiu o personagem. Aí você lê, aí você vai vendo que os personagens de Cordel, eles são mais simples, a maneira de tratar. A psicologia dos personagens é mais simples, a abordagem é mais simples. Esse daqui, ó, deixa eu ver se dá para ver, de João Martins de Ataíde, Suspiros de um Sertanejo, é também um cordel, e você vai vendo as histórias, a maneira como é tratado os personagens. E aí eu fui fazendo essa pesquisa, História de Negrão, com André da Cascadura. Aqui.
São coisas bem antigas. Esse daqui o livro, o romance Iracema, a Virgem do Lado de Mel. O cara leu e fez um cordel em cima do romance Zé de Alencar. Fez uma adaptação. Ou Uma ele. adaptação. Ah, ok. Né? E aí, assim, eu vou lendo e a partir daqui eu vou incorporando aquela maneira de pensar para criar o meu personagem. Então, o Bilina foi muito esse processo e também um processo de linguagem. Eu sou do interior, mas como eu fazia muito tempo que morava já no Recife, eu fiz uma espécie de dicionário. Então, assim, tem muitas palavras que são palavras muito ditas somente naquela região. Então, para que o personagem ficasse real, eu precisava usar aquele tipo de linguagem. Porque literatura é linguagem, é a arte da linguagem. Você tem que ser correto, você tem que ser fiel um pouco à linguagem. Essa elaboração, como você coloca os títulos dos seus livros, porque eu senti uma característica marcadamente regional no melhor sentido, porque muitas vezes as pessoas rotulam e até estigmatizam, né, o regional no sentido de depreciar. Eu vejo que o seu sentido é de trazer à baila, trazer à tona, valorizar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque colocar título também não é uma tarefa tão simples, né? Talvez porque eu sou jornalista também, né? E aí eu tenho também uma formação de marketing. E aí, assim, eu fico tentando colocar um título que, ao mesmo tempo, seja curioso, para atrair o leitor, ele tenha um pouco dessa... Ele resuma um pouco do livro. Mas ele tem que ter ele tem que fisgar o leitor. Eu acho que o título ele vai ter que ter essa função, porque para ele ser uma coisa assim anódina, eu não gosto, não. Eu até respeito quem coloca títulos mais simples, mas eu prefiro um título mais, sabe, um título mais curioso, para ajudar a ler. Eu acho que o tempo inteiro, Marcelo, a literatura, começa do título até o ponto final, você tem que ser sedutor. Você tem que estar o tempo inteiro pensando em como seduzir o leitor. Como é que eu vou fazer para que essa criança ou esse adulto aqui se interesse por mim? Eu só tenho uma palavra para dizer. Então, eu vou procurar que a palavra seja extremamente simples, mas que ela seja extremamente engraçada, que ela seja extremamente curiosa, filosófica, até poética. Né? Por exemplo, Rossellini amou a pensão de Dona Bombom. Ele foi outro romance. Rossellini veio para o Recife e eu descobri que ele esteve numa pensão. Mas se eu dissesse apenas que Rossellini esteve no Recife, é diferente de dizer Rossellini amou a pensão Dona Bombom. Então você já compra uma intimidade com o leitor quando você diz, olha, ele amou a pensão Dona Bombom, viu? Você já vai querer saber por que ele amou a pensão Dona Bombom. E outro, quem é a Dona Bombom? Pois é. Né? E aí, é nisso que eu quero entrar com você agora, porque você falou que escrita é muito sedução. Porque para concorrer com o que a gente tem aí, com o que essa meninada tem aí hoje, você tem que lançar a mão muito dessa tua capacidade sedutora. E eu queria saber se os temas, além de ser uma coisa que está aí atravessando a tua vida, né? o teu fazer, mas sobretudo o teu viver, né? Eu queria saber se a escolha dos temas também não é, digamos, um braço outro de captura, né? Um tentáculo outro de captura desse leitor. Né? Quando você, além de você dar protagonismo a personagens que a priori são periféricos, quando você toca, né? Em temas como as religiões de matriz africana, ou quando você fala sobre temas que são tabus, não é? Ainda nos nossos tempos, né? Como a homossexualidade. Eu queria que você abordasse um pouco sobre isso nos seus livros, por favor. Quando eu já percebi, quando eu estou escrevendo para adultos,
eu procuro abordar exatamente assim uma temática que dê voz e privilegie um pouco mais assim as pessoas que estão mais nessa periferia, como você mesmo fala, na periferia da sociedade. E quando eu estou escrevendo para criança, eu acho que eu me invisto de outro personagem meu, que é exatamente conseguir atingir essa criança. Então, assim, eu tenho exatamente que abordar temas que sejam politicamente corretos para crianças. Eu tenho que entender que essa criança de hoje é uma criança que é mais bem informada, tá? Ele tem acesso a redes sociais. E assim, eu não posso mais fazer divisão entre menino e menina. Você tem que escrever assim determinados temas que cheguem com naturalidade para eles, porque eles já estão. Agora, também não vou chegar escrevendo de uma forma muito cruel, muito crua. Não, você tem que escrever. Eu acho que quem escreve para criança tem que ser norteado o tempo inteiro pela poesia. A gente tem que. Não é preciso ser poeta naquela forma escrita, mas precisa ser norteado pelo espírito da poesia. Porque você tem que captar a criança pela beleza, pelo encantamento. A criança tem que ficar deslumbrada com a leitura, a criança tem que ver e dizer que engraçado, e depois do engraçado, que lindo, entende? Aí você tem que amarrar essa coisa. E aí você tem que, eu como leitor, eu como escritor de livros infantis, eu tenho que ler livros infantis, eu tenho que ler história em quadrinho, para eu saber entender o que é que ele está querendo, essa criança está querendo. Né? Eu tenho que estar um pouco conectado com esse público. Quando eu vou escrever para o adulto, é outra história, já é outro pensamento. Então eu tenho que estar muito sintonizado com meus sentimentos, com minha vontade, minhas perplexidades, com minhas irritações sociais. Eu tenho que começar a dizer sobre elas. E a maneira que eu tenho que dizer sobre elas é falando com esses personagens. Marcelo, só voltando um pouco, quando eu era jornalista, repórter, eu ganhei prêmios de reportagem, principalmente na área de cidadania e na área de direitos humanos. Eu ganhei Cristina Tavares 2 vezes, e aí o prêmio Cristina Tavares do Sindicato de Jornalistas. E aí, porque eu comecei a entrevistar travestis, eu comecei a colocar não mais sob a perspectiva da polícia, mas da questão cidadã, da questão de você questionar essa pessoa como ser humano, que precisa de respeito e de outro olhar. Então, assim, eu comecei a entrevistar crianças de rua, não mais dizendo que roubavam, mas assim, quem era essa criança? Como era essa criança? Quais foram os caminhos que ele trilhou para estar ali? Entendeu? Eu tinha que dar uma porrada no estômago da sociedade, entendeu? E não mais da criança. Então... E você acha que essa é uma tarefa também do escritor. Mas como é que você vê, não é, a nossa... Hoje, quando você avalia, estou lhe submetendo agora um exercício meio complicado, mas olhando para os seus colegas e as suas colegas, como é que você avalia isso? Você acha que o escritor tem cumprido, vamos dizer assim, esse papel social de colocar o dedo na ferida? Alguns advogam, inclusive, que este não é o papel do escritor. Mas como é que você pensa isso? Não, veja, eu não estou dizendo que seja o papel do escritor. Né? O papel do escritor é escrever. Ele tem que escrever da melhor forma e escrever sobre coisas que ele acredita ser verdade. Aí, a minha verdade é essa. Eu tenho que escrever sobre o que eu conheço, sobre o que eu vivo e sobre as minhas angústias, sobre os meus pensamentos. Né? E eu acho, já que agora falando sobre a questão, a tarefa do escritor é política? Hoje é. Nesse momento que nós estamos, é. A tarefa de qualquer artista, escritor não é artista, escritor escreve, mas fora o escritor, os artistas também
o papel é, sim, político. A gente tem que usar o que a gente sabe fazer para dizer às pessoas: você é uma pessoa, você precisa ver, você precisa ouvir, você precisa entender que você é um cidadão, uma cidadã. Entendeu? Quem tiver oportunidade de acrescentar algumas coisas, o que seja um artista ou não, porque o artista tem essa capacidade de colocar para fora coisas que estão no inconsciente e às vezes ele tem tribunas que as pessoas do dia a dia não têm. Então, ele tem que usar, nesse momento que o Brasil está passando, nesse momento político e social que o Brasil está passando, o papel do artista é também político. Quem quiser discordar, fique à vontade, mas esse é meu pensamento. Muito bom, Dalma, muito bom essa tua fala. E, Dalma, falando um pouco sobre esse ativismo, né? Que você meio que coloca na escritura ali, você não se deixa atravessar estéreo diante da realidade. Eu me recordo que eu acho que há 15 anos você teve uma situação bem interessante, né? Aqui num dos grandes veículos de comunicação, você é o editor executivo do Jornal do Comércio. Isso. Essa história aí, eu acho que é uma coisa que diz muito sobre a tua personalidade, não é? E sobre uma frase que o Darcy Ribeiro, né, a quem eu tenho uma admiração, né, e ele dizia: olha, eu me magoaria, me deixaria muito chateado estar do lado deles, né, porque eu não estava sendo compreendido, né, em determinado momento sobre alguma coisa, mas ele disse: não tem problema, mas eu ficaria mais chateado, né, se eu estivesse do lado deles. Eu queria que você desenvolvesse isso um pouco para a gente, né? Uma matéria, você era o editor executivo, e isso passou pelo teu crivo e causou um alvoroço. Então, o editor executivo de um jornal tem entre suas atribuições fazer também o fechamento do jornal, decidir coisas que vão sair no jornal, que vão para a primeira página e que, assim, tem interferências nas editorias. E aí, naquele dia, chegou uma matéria de agência dizendo que, assim, pessoas de Pernambuco, que moravam em Pernambuco, Mato Grosso, que tinha destilarias naquela região, estava levando nordestinos de Pernambuco, Paraíba e Alagoas para lá, e chegavam lá e essas pessoas eram submetidas a um regime de semi-escravidão. E na época estava em grande debate essa questão do trabalho escravo. Estava começando a se discutir as legislações para a criação do trabalho escravo no Brasil. Ele estava muito em voga, estava muito em moda. Aí chegou essa matéria dizendo que havia uma destilaria lá, que essa destilaria estava mantendo 1.200 trabalhadores em regime de semi-escravidão. E aí a matéria chegou, a gente apurou, eu era editor e disse: vamos dar essa matéria. Vamos apurar, vamos ouvir as duas partes, porque é prerrogativa do jornalista ouvir as duas partes, mas a gente não conseguiu, mas disse: mas vamos dar, denúncia, se a matéria a gente compra, a gente acredita na agência, a gente vai dar essa matéria. Aí as pessoas dizem: mas você publicaria novamente? Sim, publicaria. A matéria, meu papel como jornalista, eu tenho meu compromisso com a verdade. Eu fui treinado para dizer a verdade. Então, assim, aí a gente saiu a matéria, isso, o Ministério do Desenvolvimento Regional e da Agricultura foram lá, comprovaram a denúncia, e aí a maneira do trabalho escravo era o seguinte: a destilaria mantinha os trabalhadores em apartamentos maravilhosos, bem bacanas, com ar-condicionado e tudo, era tudo muito limpo, tudo muito bacana. Só que aí, assim, qual era a forma? As pessoas compravam no barracão da destilaria. E 1 quilo de arroz, que era, digamos, R$1, lá era vendido a 4. E aí você tinha que comprar no barracão, você estava sempre devendo. E você não tinha como sair daquela situação. Você recebia o salário em dia, mas estava sempre devendo. Você que ganhou, né, 2 vezes o prêmio Cristina Tavares, né, de jornalismo, é o principal prêmio aqui de Pernambuco.
eu imagino que esse atestado de integridade Obrigado, também Marcelo. é uma forma de prêmio, não é, para você? O que é que você me diz a Sim, respeito? sim, para mim foi. De forma que, assim, os 1.200 foram liberados, vieram para suas casas, voltaram para suas casas, e eu voltei para minha também com a carteira de trabalho na mão. E aí, por muito tempo, o jornalismo pernambucano se fechou para mim, e eu tive que me reiniciar, tive que apagar e começar de novo, porque não foi fácil. Mas aí tudo bem, eu acho que o jornalista é para isso mesmo. A minha função como jornalista era aquela. E aí eu fiquei muito bem, e para mim foi um prêmio, eu acho que cumpri. Enfim, talvez assim outras pessoas vão dizer assim, mas assim, para mim foi legal. E acho e faria tudo de novo. Eu sou jornalista, sou escritor, e eu acho que a minha maneira de ser vai ser sempre essa, né? Não guardo ressentimento, está tudo resolvido na minha cabeça. A minha vida hoje é bem melhor, muito mais tranquila. E assim, ganhei conhecimento, ganhei aprendizado, ganhei novos amigos, né? E a vida é muito cheia de ciclos, Marcelo. Depois de que eu saí do jornal, ganhei prêmios literários, que eu não tinha tempo para me dedicar à literatura. Passei a me dedicar mais ainda. Então, assim, tá tudo certo. A vida vai seguindo. Olha só, a tua história é uma aula para os nossos estudantes, uma aula para a gente que está assistindo aqui, né? Hum. E eu quero compartilhar mais algumas mensagens que Oh, chegaram aqui, maravilha! não é? Nós temos aqui o Severino Pedro, né? Conversa de primeira grandeza, parabéns e um forte abraço. O Severino Pedro é lá de Bezerros. Obrigado, Severino. Temos a Nádia Almeida aqui, a Carla Castelo Branco. Grande Carlinha, abraço. beijo grande, minha amiga. Jornalista também. Pois é, que gratidão, né? É. Sejam bem-vindos aqui. E o Raimundo de Moraes, Belmar é um membro Raimundo, bastante meu ativo amigo querido. Meu das amigo querido. atividades da Academia Pernambucana de Letras. O Erleandro Félix Silva, a Gibi Clay, marcando a Máscara do Teatro, grande figura da cultura pernambucana. Salve, Cícero Belmar. Quem foi que disse isso? É alguém que se apresentou aqui como uma máscara de teatro. Máscara de teatro. Talvez seja alguma Obrigado. organização, alguma, né? E eu não sei quem está na organização da máscara de teatro, por favor, depois aí se apresente. Temos a Rosângela Dias, que é a coordenadora de biblioteca da Escola Técnica Dom Bosco. A Rawan Silva, né? A máscara de teatro chegou aquele nome disso. Quanta experiência, né? Obrigado. E tem um recado carinhoso aqui para você, o Socorrinho Rodrigues. Belmar, Minha irmã, Socorrinho. É meu anjo da estamos guarda. Socorrinho é meu anjo da guarda. estamos eu e a mamãe assistindo, você nos orgulha. Pois é. E aí a Máscara de Teatro diz, temos enfrentado essa realidade neste momento. Os grupos de teatro foram os primeiros a parar e serão os últimos a voltar às atividades. Por isso estamos nos reinventando. Eu quero aproveitar essa fala, esse registro aqui, para perguntar a você como é que você está vendo o teatro hoje, nesse momento? De dificuldade, de pandemia. É como o pessoal da máscara aí está falando. O artista, de um modo geral, está passando por uma situação muito complicada, porque foi o mais punido por tudo isso. Foi o que teve muito mais dificuldade e, ao mesmo tempo, ele não tem recursos, não tem formas de fazer, a não ser as lives, para poder sobreviver. Tem pessoas que sobrevivem somente do teatro, né? E, assim, as pessoas que vivem de sua própria arte, como é que vivem? A arte que é tão importante para cutucar a nossa consciência, para nos trazer de volta o prazer e a alegria. Você veja que durante essa pandemia foi a arte quem nos livrou de muitos momentos de depressão, né? E é o que está mais sendo prejudicado. É um escape, né? É uma forma de você fugir dessa realidade de Dante, né? Essa realidade dantesca. É horrível, né? Veja, nós temos aqui ainda o Cícero Mertan. Meu irmão! Netão, um abraço, Netão. Ótima abordagem, descontraída para todas as faixas etárias. Temos Hamilton Moraes, não é? Um grande amigo lá de Bezerros, estudante, foi meu aluno e agora está aí já em vias de concluir a graduação na Universidade Federal.
A Helena Borba, coordenadora de biblioteca do ginásio pernambucano da Rua da Aurora, Oh, a Rodrigo, a Maria de Fátima, aqui, a Sueli Costa, todo mundo aplaudindo. ali, um grande abraço. E tem muita gente, né, Marcelo, aí na live. Todo mundo aplaudindo aqui a tua participação, uma presença descontraída, para Muito cima. obrigado. A gente precisa muito disso num momento de dificuldade como esse, Belmar, e você tem nos possibilitado isso. Agora eu quero possibilitar a você um momento também para você ouvir aí e dizer depois o que, é que você acha. Vou jogar aqui um depoimento, né, de um grande escritor pernambucano, né, sobre você, sobre a sua obra, mas para além da sua escritura, da sua obra, ele te conhece há muito tempo. Então, vou soltar aí e depois você está com a palavra aí, tá certo? Tá bom. Minha história com Belmar é bem antiga. Nós nos conhecemos na época do colégio de 2001, éramos adolescentes, depois nos encontramos na Católica durante o curso de jornalismo, depois a vida nos separou e depois nos encontramos novamente através da literatura, através do grupo Alta Ajuda Literária, composto por Cleiton Cabral, Lúcia Moura, Jerusalém Leal, eu e Belmar. O grupo que este ano está completando 10 anos de existência, uma oficina literária permanente. Mas sempre falar sobre Cícero Belmar fica difícil para mim separar essa grande figura que ele é, esse homem extraordinário, e também deste grande escritor. Eu creio que o jornalismo e o teatro deram um arcabouço para a criação dos seus personagens, deu uma verossimilhança. Belmar é um escritor que consegue cativar o leitor da primeira à última página. Ele é um grande contador de histórias. E numa época em que há um certo modismo de que até um romance não precisa de ter um enredo, precisa ser só uma ambientação, eu acho que Belmar contradiz isso com maestria, contando suas histórias, escrevendo seus romances, além de ser um cronista maravilhoso. Temos, por exemplo, como referência Umbelina, um livro que tem um trabalho de pesquisa na cultura de cordel minucioso e quem sabe um dia poderia ter se transformado em uma série de televisão. Um livro de contos primoroso como Tudo na Primeira Pessoa. Outro trabalho de pesquisa que resultou em livro, Roceline, Amor, a Pensão de Dona Bombom. Então, assim, é uma satisfação sempre para mim falar sobre a obra de Cícero Belmar. É um escritor que merece ser divulgado nas escolas, nos grandes eventos literários, ter sua obra comentada e divulgada. Eu quero parabenizar também ao professor Marcelo Batalha por estar com esse projeto de divulgação dos escritores pernambucanos e ter incluído, com realmente uma escolha bastante feliz, ter incluído Cícero Belmar nesse projeto. Belmar, é uma satisfação estar aqui dando esse depoimento, esse meu modesto depoimento sobre a pessoa que você é, sobre a sua obra, e acho que é um orgulho para todos nós pernambucanos ter um escritor do seu nível. Está assim, é sempre uma coisa maravilhosa falar sobre você e sobre a sua obra. Um fraterno abraço, amigo. Até a próxima. E aí, Belmar? Eu fico com um nó na garganta, eu sou meio chorão. E esse depoimento de Raimundo, ele me emocionou muito. Porque Raimundo é um dos meus amigos mais antigos. Raimundo eu conheci em 79, quando eu vim estudar no Recife. E desde então a gente, como ele falou aí, a gente se reencontrou e se reencontrou. A gente se encontrou e desencontrou e depois se reencontrou. E isso, alguns momentos, várias vezes na vida. E aí, Raimundo, para mim, ele é um dos grandes poetas de Pernambuco, é uma das pessoas mais profundas. Raimundo, quando eu conheci, ele era muito jovenzinho, e Raimundo era um dos poucos que já tinha lido todos os clássicos.
Né? E a gente, enquanto Raimundo estava lendo os clássicos, a gente ainda estava lendo, sabe, os romances, sabe aqueles romances, aqueles livros de moda dos anos 80. E Raimundo estava lendo profundamente, assim, já estava lendo Dostoiévski, já estava lendo Kafka, e aí ele tinha umas conversas que a gente não entendia direito, sabe? Mas Raimundo sempre foi muito profundo, Raimundo sempre foi muito coerente, né? E depois ele viajou para a Europa, depois ele volta e já volta fazendo. Ele já era poeta, mas Raimundo voltou com uma maturidade poética. Ele é um dos. Eu acho que é o único pernambucano, o único poeta pernambucano que tem heterônimo. Ele escreve como Aimar Rodrigues, que é completamente diferente dele. Ele tem uns 4 ou 5 heterônimos, eu não sei exatamente, mas Raimundo é uma pessoa muito encantadora quanto poeta. Então, assim, eu fico muito emocionado, agradecido por essa pessoa que eu tenho tanto respeito, por essa pessoa que eu tenho tanto carinho, fazer esse depoimento para mim. Você ser reconhecido por um amigo é muito bom, é muito legal, cara. Coisa boa. A Lenice Lima, ela mencionou aí no chat que estava sem som, que pena. Lenice, na verdade, como foi gravado com o celular, o áudio realmente ficou baixo, mas o som estava sendo liberado, a gente conseguiu ouvir. Era preciso aumentar um pouco o volume do teu dispositivo. Mas eu vou disponibilizar o link desse vídeo aí para vocês, né? E, assim, aproveitar para divulgar aqui o canal, né, da Máscara de Teatro. Eles se apresentaram aqui, Belmano. Disseram, amigos, aproveitar a audiência, não é, de quem está acompanhando esta live para pedir a inscrição de todos vocês no nosso canal. Somos uma companhia de teatro que tem se esforçado nestes tempos de pandemia para se encontrar com o público, com programação semanal. Então, é isso aí, né? Parabéns. Temos aqui a presença do Paulo Roberto Nogueira, a presença da Érica Farias, minha amiga de infância. Érica, seja bem-vinda. E do Chico de Assis, Cícero Belmar, sem Chiquinho, cantor, grande pois Chico, grande figura, então, assim, um dos maiores cantores que temos aqui no Recife, cara. Mas eu quero retomar um pouco da fala do Raimundo Moraes. Ele falou aí que vocês têm um grupo de escritores e escritoras que fazem ali, um fica ouvindo o texto do outro, né, lendo para botar defeito mesmo e dizer, não, pode melhorar. Então, eu acho que é muito legal isso. Porque, legal e difícil, viu, Marcelo? Porque é preciso a gente educar, saber ouvir a crítica. Eu sou briguento demais, e aí no começo, para mim, foi muito difícil ouvir você ter a carne cortada. Mas é um negócio diferente, porque assim, é uma coisa que é dita olho no olho, você presencialmente, e não sai dali. É diferente de que as pessoas leem e depois saem criticando. Não, é uma oficina que a gente faz, já está completando 10 anos nesse ano. Até antes da pandemia, a gente conseguia se encontrar a cada 15 dias. Eu, Raimundo de Moraes, Cleiton Cabral, Lúcia Moura e Jerusa Leal. E a gente vem mantendo esse... O Cabral, a gente já trouxe aqui, foi o cara que inaugurou conversa com escritor, com escritora, mas as demais componentes dessa oficina, depois a gente vai ter que trazer aqui. E eu já falei também com o Raimundo de Moraes. Né? A gente precisa só ver uma agenda aí direitinho, que seja compatível, mas é para a gente muito interessante a gente trazer esses autores, essas autoras, para conversar. Olha, só essa questão dos heterônimos já vale uma live para vocês. Impressionante. Com Raimundo de Moraes. É o nosso Fernando Pessoa. Sim. Olha só, nós temos aqui o depoimento de um colega, professor aqui da escola Herendon Vital, Cícero, que eu vou compartilhar agora com vocês, com todos vocês, e que você vai poder também... né? Pois é o professor Moisés Júnior. Professor Moisés, vamos lá. Olá, meu nome é Moisés, eu sou professor de Educação Física da Herendon Vital. E eu sei que o senhor já recebeu diversos prêmios, um deles foi o prêmio Lúcio Varejão, que também desde 2017 se ocupa a cadeira de número 33 da Academia Pernambucana de Letras. E o que eu queria saber é, diante dessa trajetória, dessa carreira tão bem sucedida, como o senhor enxerga toda a sua trajetória?
todo esse percurso e o que o senhor diria para si mesmo logo no início dessa carreira. Forte abraço. Oi, O que, Marcelo. Belmar? Vamos lá. Vamos lá. Poxa, é interessante a pergunta do professor Moisés. Obrigado. Eu não gosto que me chamem de senhor, não. Mas eu sou igual, a gente é muito parceiro das pessoas. Mas olha, eu acho, professor Moisés, se eu me encontrasse comigo mesmo, aquele jovenzinho que começou lá atrás, eu diria a mim mesmo que não tenha pressa para publicar, vamos com mais calma, vamos publicar quando as coisas estiverem um pouco mais maduras, para você não se expor tanto. Não tenha tanta pressa de se expor. A gente ainda vai ter tempo, a gente vai chegar lá. O que caracteriza um escritor não é a publicação, é o ato de escrever. Então vamos escrevendo com mais tranquilidade, com mais critério, e quando a gente publicar, a gente está publicando porque a gente tem alguma coisa a dizer. Eu diria isso para mim mesmo, e vamos parar com ansiedades e vamos, né? Eu acho que eu queria ser famoso quando eu queria publicar. E eu não tenho mais essa ansiedade, não. Eu não tenho mais que provar nada a ninguém, só a mim mesmo e ser feliz. Nós temos duas estudantes que me impressionou demais a qualidade das perguntas, né? E elas sobre a tua obra, e elas estão aí curiosas aí, querem uma resposta, querem uma. Eu vou compartilhar aqui. É a aluna Júlia Fernanda, do terceiro ano A, e Maria Laura, que é uma estudante, ex-aluna nossa da Era Vital, uma aluna egressa, mas que a gente também tem esse cuidado, sabe? De procurar esses estudantes, ver por onde andam e trazê-los para a escola, porque eles fizeram a história. Nossa escola tem mais de 50 anos, né? Mais de 60 anos, e por ela já passaram, né, tantas pessoas, e é importante a gente resgatar um pouco disso e trazer. Ela concluiu o ano passado, mas deixou aqui registrado uma pergunta que eu compartilho agora. Sim. Meu nome é Júlia e eu sou do terceiro ano A. Cícero. O livro Rossellini Amou a Pensão de Dona Bombom remete à cultura pernambucana, mas também traz a questão do conservadorismo da cidade, bem como a religião de matriz africana foi a mais acessível para as meretrizes. Como foi abordar esse conservadorismo, religiosidade e a exclusão que ainda se fazem presente em nossa sociedade? Visto que essa cultura de família tradicional está enraizada e remete a essa época em que as mulheres não poderiam participar de cultos católicos em que estavam as famílias tradicionais do Recife. Olá, eu sou Maria Laura, sou ex-aluna da Era Vital. E a minha prática de leitura, ela começou assim no segundo ano do ensino médio, quando a gente estudava ali literatura na parte de terceira geração romântica, com um pezinho no realismo. E eu me identificava porque as características dela eram diferentes, né? Porque sempre tem essa questão de oposição ao anterior. E a linguagem simples, objetiva, clara, né? E com as críticas me chamavam muito a atenção. Então todo aquele contexto ali de abolição e tudo mais, né? Críticas à burguesia eram tops para mim. Então, Navio Negreiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro foram primordiais para que eu começasse a ter uma aproximação com a leitura, mudando a minha percepção e impactando positivamente na minha vida. Mas a minha pergunta para o Cícero é a seguinte: a gente, pelo menos eu enquanto leitora, eu notei a tua proximidade com a figura da mulher e da criança, né? Então, por exemplo, no livro da Umbelina e Sua Grande Rival e do Fernando Figueira, é notável esse protagonismo. E eu queria saber o que é que te motivou a dar essa ênfase a essas figuras, já que na maioria das vezes a gente percebe o homem sempre como centro, então mulher e criança ficam sempre em um segundo plano, né? Então desde já eu agradeço
a atenção. E é isso. É isso aí, Belmar, com você. Que graça as perguntas delas. Gostei muito, Marcelo, das duas perguntas das meninas. A Júlia, ela abordou a questão da religiosidade, que eu trabalho em Rosseline e sua grande rival. A Rosseline amou a pensão de Dona Bombom. Rosseline, ele conta a história da prostituição do Recife na década de 1950. Foi um livro que eu escrevi para homenagear o Recife, essa cidade que me acolheu tão bem. E depois eu vim me tornar cidadão recifense. Mas quando eu escrevi Rosseline, eu falei para você antes que eu tinha feito pesquisas de jornal. E aí, nessas pesquisas, também fiz entrevistas com pessoas, com mulheres que viveram a prostituição do Recife dos anos 50, que é a época que o livro se passa. E quando eu fui entrevistar essas senhoras, que já tinham mais de 70 anos, quando eu chegava lá, sempre que eu encontrava alguns santos de matriz africana na salinha da casa delas, e aí eu comecei a conversar com elas, e elas me disseram coisas curiosíssimas, que as mulheres, as prostitutas, elas não podiam cruzar a ponte que separa o Recife antigo do Recife, do centro do Recife. Porque assim, elas só podiam ir para lá se fosse para um médico, fosse para comprar alguma coisa e voltar. Elas só tinham autorização da Delegacia de Ordem Social para sair depois das 10 da noite, porque era como se elas fossem a parte suja da cidade, elas compusessem outra cidade. E como elas compunham outras cidades, elas não podiam participar da religião católica, elas não podiam participar do dia a dia da cidade. Então, assim, era realmente uma situação de exclusão e que, assim, Júlia captou tão bem, né, na questão dessa coisa da religiosidade através... Elas só tinham como opção as mulheres que queriam exercer sua religiosidade através da religião afro, que era mais acessível, que ela era muito mais popular. Então, assim, isso é muito curioso numa cidade feita Recife. E aí eu creio, não tenho certeza, mas eu creio que Gilberto Freire deve dar umas abordagens sobre isso, porque ele cuidou de analisar esse tipo de coisa. Mas é muito curioso que tenha exatamente acontecido isso. Realmente era uma situação de exclusão e a literatura serve exatamente não para fazer denúncias, mas ela serve para te mostrar, ela serve para colocar luz numa situação que foi vivida naquela época. Isso foi a pergunta de Júlia, a primeira que falou. A segunda foi a Laura. Laura, ela cuidou, ela também aborda essa questão dessa função da literatura, onde a ficção, a gente sofre efeito, nós sofremos as consequências da ficção, nós sofremos os efeitos da ficção e nós também interferimos na ficção. Foi isso que Laura disse na maneira de analisar tão bem que ela analisou, a segunda aluna, ela disse que a gente sofreu, para chegar ao nível de consciência que tem hoje, ela começou lendo literatura e foi por isso que ela é a cidadã que ela é. Então, assim, a literatura determina quem ela vai ser, mas ela também devolve a literatura, porque se ela vai ler hoje, o livro lido hoje é outro para ela. Então, assim, é uma coisa e a outra. E realmente, eu me dedico muito a escrever sobre a mulher e a criança, e a grande parte dos meus livros, a protagonista é sempre a mulher. Eu tenho exemplo de mulheres muito fortes na minha família. Minhas irmãs, minha mãe. Então, são pessoas que tiveram muita influência na minha vida e eu tenho que escrever sobre isso. A gente só escreve o que é de verdade na vida da gente. Eu achei muito boas essas perguntas. Coisa boa, Belmar, que alegria, né? E saber que você gostou, isso para a gente é um presente também. Eu estava olhando aqui os formulários, porque já fechamos o sorteio, né? Sim. Eu estava vendo, na verdade, a gente teve 89 pessoas que participaram, que entraram para participar do sorteio. 89 para concorrer aos 4 livros, né? E eu estava vendo que tem gente de muitas cidades aqui que eu nem imaginava. Só para te dar alguns nomes aqui: Dourados, Mato Grosso do Sul, Fortaleza, Ceará, Rio de Janeiro, né? Araruna, na Paraíba, Benfica, é um bairro, né, no Rio de Janeiro, Suzano, em São Paulo, Salvador, Bahia, Campina Grande, Paraíba, Cuiabá, Mato Grosso,
Araçagi, na Paraíba, Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, Andaraí, no Rio de Janeiro, Serraria, em Maceió, Alagoas, Pirajá, Teresina, né, no Piauí, Formiga, em Minas Gerais, Jegué, na Bahia, aí tem Riachão, na Paraíba, Monteiro, na Paraíba, muita gente na Paraíba aqui. Que maravilha! Bodocó, minha cidade, bota Bodocó aí. Deixa eu ver aqui se teve alguém que participou. Sete Lagoas, em Minas Gerais, Belo Horizonte, Juazeiro do Norte, do Ceará, Cabo de Santo Agostinho, Ibicaraí, na Bahia, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Caruaru, Pernambuco. Então, é muita gente aqui. Estou vendo se encontra o Bodocó aqui. Tem Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Jequitinhonha, em Minas Gerais. Você falou de 3 pessoas de Bodocó que estavam... Você citou. Pois mas aí, bom, tem Jacobina aqui na Bahia, Muritiba, na Bahia, Orocó, em Pernambuco. Não é Orobó, é Orocó. Então, assim, nós temos um pessoal de Recife também, né? Brejo, Capiraba, Iputinga, Casa Amarela. Então, deixa eu ver mais aqui. Tem gente de Bezerros, tem gente do Córrego do Jeripapo, tem gente do Arraial do Cabo, do Rio de Janeiro, Arthur Lundgren, de Paulista, da Várzea, tem gente de onde mais, meu Deus, aqui? Da Coab, em Recife, em Três Carneiros, né? Temos gente de Camusim de São Félix, temos gente de Gravatagem, então Espinheiro, no Recife, Boa Viagem. Então é isso. É muita gente, a gente fica muito feliz com essa presença, com essa participação, muito honrado. Eu agradeço demais pela audiência e, assim, a forma que a gente tem é sortear uns livros para agradecer, né, Marcelo? Bota 4, tá? Então, veja só, a gente vai sortear os livros, a gente já está se encaminhando esse livro aqui, tá? Ó, Um Bilíngue e Seu Grande Rival. Mas antes da gente ir para essa parte final, a gente tem uma parte que para a gente é muito preciosa, que é a leitura do leito, que você vai escolher alguns textos, ou um texto, ou 2 textos, para fazer uma leitura para o público, depois a gente parte para o sorteio, tá certo? Então, deixa eu jogar a vinheta aqui para a gente começar. Contigo. Vou ler um trechinho desse romance aqui, que é o Rosseline amou a pensão de Dona Bombom, que conta a história da prostituição, que conta a história que se passou na época da prostituição áurea do Recife. Tá bom? Um trechinho de uma página. Arcângela saiu pela Rua do Rangel, cheia de prédios semelhantes ao da sua pensão de sobrados maltratados. O bar tinha uma característica muito peculiar. Tanto poderia dar acesso à rua quanto ao beco do Marroquim, de edifícios de arquitetura com detalhes árabes, daí o nome que recebera. No cruzamento entre a rua e o beco, uma negra gorda sentada no batente de um dos casarões acendia o fogareiro para vender tapioca com queijo de coalho e coco ralado. Bom dia, dona Arcângela. Para uns, para outros não. E para a senhora? Está ótima, Dilza, está ótimo. Pelo tom de sua voz, dá para sentir que não está nada ótimo. Tá aí uma coisinha que não deixa a gente mentir, é o tom da voz. Era pouco comum Arcângela sair do bar. Geralmente, quem ia às compras eram suas ajudantes. É muito difícil, viu, dona Arcângela, ver a senhora na rua. Tenho muito o que fazer, Dilza. Estou sem ajudante, como você sabe. Dona Arcângela, a senhora sabe da novidade? Um homem que faz cinema está vindo para o Recife. Eu já ouvi falar. Mas para mim, não faz a menor diferença. Pois esse homem, dona Arcângela, vem para a nossa terra filmar a fome. A senhora acredita? Ora está. Se ele pensa que todo mundo por aqui pelo Recife passa fome, esse sujeito está muito enganado. Eu me revoltei com essa história, dona Arcângela. Tem jeito uma coisa dessa? Até logo, Edilza. Você está com a sua vida ganha, eu vou andando, não posso perder meu tempo. Se a senhora, que é altamente conceituada, puder falar com esse homem, quando ele vier para o Recife, um dia traga ele aqui na Rua do Rangel. Oxente, para quê, Dilza? Para ele comer da minha tapioca. Depois que ele experimentar, vai ficar de pança cheia de bico calado. Vai acabar com essa invenção de dizer que aqui no Recife só tem fome.
Arcângela com desdém. Um homem de cultura, esmerado e de fino trato. O que vem buscar aqui na rua do Rangel? Nem vá se animando. Arcângela deu a conversa por encerrada e seguiu. Ora, pensou Edilza, um homem culto, esmeraldo e de fino trato viria para um puteiro buscar o que todo homem vem. Mas que pergunta, pela rua do Rangel e pelo beco do Marroquim circulam tantos homens, será que nenhum daqueles era culto, esmeraldo e de fino trato? E olha que eram muitos homens que circulavam por lá. Por aqui, passam muito mais homens do que já passaram pela rua dos 7 pecados mortais, dona Arcângela. E ainda retrucou. Essa macumbeira só quer ser as pregas da Odete. Tudo o que perguntei, ela respondeu com má vontade, azeda, só pelo prazer de me chamar de ignorante. Ô, molezinha baixa. Esse é o... Muito esse bom, é o pior muito bom, do... Leonardo. É uma Agora, linguagem, né, que tem ela sobeja, ela se aproxima muito da fala, né, da nossa fala, do nosso falar. Não é nada que a não, gente tem que buscar em outro espaço, né? é aquilo que Raimundo de Moraes disse no depoimento dele. Eu acho que a coisa do teatro me deu essa cancha para escrever parecido com a linguagem oral. Tem ainda tempo para ler mais um? Claro que sim, vamos lá, vamos lá. Antes de você começar a leitura aqui, eu quero mostrar aqui, identificar leitores que estão participando do sorteio de outras cidades aqui que eu não citei, que eu encontrei aqui agora, que é o que, vamos lá, eu falei Icaraí, na Bahia, nós temos também Santo Estevão, na Bahia, Moneró, no Rio de Janeiro, Sertãozinho, em São Paulo, Pariconha, em Alagoas, Niterói, no Rio de Janeiro. Teve uma aqui que é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, assim, tá muito, né? Mas, assim, eu quero falar também da gente aqui da nossa terra, né? Nós temos aqui de Olinda, temos de Petrolina, Garanhuns, Vitória de Santo Antão, Gravatá, eu falei Cabo de Santo Agostinho, Paulista já, São Lourenço da Mata, Afogados, aqui em Recife, Caruaru, que eu já tinha mencionado, Camaragibe, Brejo da Guabiraba, em Recife, Putinga, então, Córrego do Genipapo, que eu já havia mencionado, a cidade de Bezerros. Então, é isso. Tem gente de muitos lugares aqui do nosso... Então, foram 89 participações. Então, dentre as 89, teremos 4 premiados aí para levar o livro do Cícero Belmar, devidamente dedicado, tá, gente? Vai chegar na casa de vocês o livro do Cícero Belmar, tá? Por favor, Belmar, você com a palavra. Bom, então vamos lá. Vou ler agora um trechinho de Umbilina, Sua Grande Rival, que já é um livro que fala sobre a minha cidade natal, Bodocó, que é no sertão do Araripe. Lá é a maneira de falar, o sotaque é diferente do sotaque do Recife, a linguagem é diferente, né? Quando a morte estacionou a carruagem em frente à casa de Umbilina, os carros pareciam cansados de um dia sem sossego. Com calma, ela desceu do carro. Ó de casa! Lá de dentro, respondeu. Eu não tive outro remédio, senão mandar lhe chamar, dona Morte. Finalmente, vocês retiraram aquelas bolinhas de mau gosto que havia aqui no chão. Umbilina nada disse, só conseguiu gemer. Cheguei, a Morte falou. Qual é o assunto? Eu tenho um particular para tratar com você, disse a Morte, sem muito esforço. A Morte não deu importância, colocou a mão nos quartos e foi chegando ao alpendre. Estou quase descadeirada de tanto andar juntando cadáveres nesse sertão. Umbilina sequer prestou atenção no que ela falou. Estou vencida, disse Umbilina. Pode me levar, disse as raias do desespero. A Morte encostou a foice na parede e sentou-se em outro banco, olhando para a doente, com desdém teatral. Deu uma risada cinematográfica. O que foi mesmo que você acabou de dizer? Está esquecida do nosso trato? Umbilina não se aguentava de dores, mas ainda encontrou forças para reagir. Ainda não estou caducando, não, disse ela. Afirmou, tentando tapar o nariz com a mão. Aquele cheiro de jasmim era por demais insuportável, e continuou. Só não tolero esse seu perfume. O meu perfume, disse a Morte, é do jasmim mais raro e puro que existe. Não precisa você passar recibo de desinformação e de mau gosto. Quero brigar com você, não.
falou Umbelina. Acho bom mesmo, porque quando a minha ira toma forma de tempestade, ninguém me segura. Está pensando que é só querer ir comigo e eu levar? Não é do meu feitio receber a ordem de ninguém. Quem resolve foi eu. Que calor, comentou a morte. Aqui a gente não conhece modernagem não, viu? Tudo é quente. Abaixe sua crista. Você mandou me chamar e, por regra de educação, estou aqui. Então me receba como eu como eu mereço. Melhore da crise. De fato, as dores de Umbelina sumiram. Oxente, passou. Estou recobrando minhas forças. Não era chegada a sua hora. Era preciso reconhecer. A morte era-lhe superior. Mas Umbelina disse, mordaz. Você é que nem morcego. Tanto morde quanto assopra. A morte não quis passar recibo. Não sou do contapabulagem não, viu? Mas eu sou poderosa. Você mata gente e bebe o sangue. Ah, se eu pudesse. Eu tenho essa sina permitida pelo Altíssimo, Umbelina. Pois se eu tivesse essa mesma sina, iria moer de pancada uma quenga. É por isso que você não passa de uma mera Umbelina. Deus só dá poder a quem sabe usá-lo. Você tem alguma coisa para me oferecer, não? Mas eu não vou lhe servir nem mel nem manteiga. Quem disse que eu gosto de mel ou de manteiga? Aqui na minha casa, na minha morada, eu tenho de um tudo. Quer um cafezinho? Cafezinho num calor desses, que falta de criatividade. Se tiver refresco, eu aceito. Refresco fino eu não tenho não, mas aluá eu tenho. Nunca experimentei esse tal de aluá. Coloque 2 copos para mim, por favor. Um para mim e outro para você, é lógico. Ah, posso beber não. Ainda agora bebi um caneco, foi só beber e o sapo que está dentro do meu bucho começou a escrevitear. Até sangue eu vomitei. Coloque 2 copos que eu estou lhe mandando. Mesmo irritado com a arrogância da morte, Umbelina foi à cozinha, retirou a jarra, que há pouco guardara da cristaleira, e despejou o refresco em 2 copos de alumínio. Voltou, entregou um à visitante. Tome, não bote reparo, é coisa de pobre. A morte tomou o primeiro gole. Nunca tinha saboreado um aluá. Estalou a língua. Umbelina voltou a se sentar. Manuel, que foi meu marido, sempre me dizia que eu fazia o melhor aluá do mundo. E a morte. E você acreditou. Oxente, e a Vera de não acreditar? Você foi burra. Os homens, Umbelina, são todos uns falsos. São bondosos e falsos quando querem enganar uma mulher. Não deixava de ser uma confissão amargurada da morte que insistiu. Homem, Umbelina, é como refresco de aluá. Pode ser doce no começo, mas tem sempre travo no final. Muito bom, muito bom. E eu estava aqui também me divertindo, porque o pessoal interagindo no chat, o Valério colocou o seguinte aqui: Umbelina é o alter ego da nossa consciência. Fantástico. Pois a Flávia diz: parabéns, Cícero Belmar, pela aula de literatura e de história tão presente em sua obra. Obrigado, Laura. Obrigado pela pergunta, Laura. E a Rosângela Dias, para recuperar uma fala sua anterior, ela colocou: gostei quando você disse que o escritor, desde o título até o ponto final, tem que ser sedutor. Seduzir o leitor, despertar a curiosidade dele para a leitura da obra. É verdade. Muito legal, muito legal. Bem, Cícero, a gente parte agora para a etapa, né, que é o encerramento, do desfecho, e eu vou compartilhar a tela aqui para a gente fazer o sorteio, né, das pessoas. A gente teve 89 pessoas que se inscreveram, então vamos aqui compartilhar a tela. Antes tem todo um enfeite aqui, sabe? Um barroquismo. Então, primeiro é o sorteio, né? Primeiro é o sorteio e depois você faz as suas considerações finais, tá? Vamos lá. Aqui, Belmar, é feito barraca de fogos, entendeu? Isso é tudo enfeitado. Lindos essas vinhetas. Pois vamos lá agora. Compartilhar aqui uma tela para a gente sortear.
Ok? Bom, veja só, eu já coloquei aqui, você consegue visualizar, não é isso? Consegue. Eu coloquei 4 números para ser sorteados. 4 porque é o número de livros que você vai sortear. De 1 a 89 pessoas inscritas. 1 a 89, tá certo? Então, vou jogar aqui o número e vou ver. A gente vai tirar isso pela ordem de inscrição. Tá. Tá certo? Vamos lá. Então, todo mundo acompanhando aí, fazendo... Quem é que sorteia, você ou eu? Não, eu vou sortear aqui, o próprio aplicativo ele vai gerar uns números. Ah, então tá. Certo? Eu não mexo em nada. Não mexe em nada. Eu já coloquei, você disse o número de livros aqui. Pronto, eu apaguei agora, coloquei 4, 1, 8, 9 e vou promover o sorteio. Tá? Pronto, então as inscrições de número 57, 74, 81 e 82 são as inscrições premiadas. E agora eu vou identificar aqui no Excel, né, no Simpla, na Simpla, quais foram essas inscrições. Tá certo? Então, o primeiro número é o 57. Vamos lá, 57, identificar quem foi, pronto. Olha só, é uma conterrânea minha, Vanderlane Santos. Olha aí. Vitória de Santo Antônio. Maravilha. Pois é. Então, depois vou passar o endereço para você premiar aí, para você mandar pelos correios. Deixa eu ver o outro número. De todo, você me mandará nome e... O nome e o endereço. Endereço, né, Marcelo? Se você quiser, eu mando até outras informações, função, se for o caso, porque de repente você quer fazer uma dedicatória, algo mais específico, tá certo? O próximo número é o número 74. Deixa eu ver quem é o número 74 aqui. A inscrição número 74 foi Marlene Santos Silva. Marlene Santos Silva é de uma cidade chamada Muritiba, na Bahia. Olha aí. Pois é. E agora nós temos 81 e 82. Esse aqui é fácil porque está um perto do outro. Vamos lá. 81 e 82. 81. Letícia Gomes da Silva. Letícia Gomes da Silva, ela é de Moneró, Rio de Janeiro. Gente. Pois é. E Ana Rita Albuquerque, nossa professora de inglês. Olha só, Ana Rita Albuquerque, ela é da Iputinga, no Recife. Parabéns a todos aí. Olha, nesse formulário da Simpla, a gente pede a sugestão de escritores e de escritoras que vocês desejam que participem aqui do nosso Conversa com Escritor, Conversa com Escritora, né? Então, nós temos sempre olhado, observado essas sugestões que vocês têm trazido aqui. Para a gente, essa participação, essa interação, ela é rica, ela é importantíssima. Então, parabéns a Vanderlane, parabéns a Ana Rita, e parabéns, deixa eu recuperar aqui os nomes, a Marlene Santos Silva, não é? Então, Vanderlane, Marlene Santos Silva, Ana Rita e Letícia. Então, foram 4 mulheres que receberam... Que maravilha! Bom, Belmar, nós já estamos aqui há 1h e 46 minutos. Não é? Eu não me emendo, né? Porque eu sempre procuro fazer um exercício aqui da gente fazer no máximo em 1h30. Mas, assim, isso vai muito também do entrevistado. A conversa contigo foi muito boa. Adorei. Né? A tua simplicidade, a tua literatura, o teu jeito, a tua humanidade, sobretudo. Então, assim, gratidão por isso. Gratidão por ter topado. Gratidão a Deus, porque nos permitiu isso aí. E você agora tem esse tempo aí para fazer suas considerações finais, para a gente se despedir agora do público, não é? E agradecer, né, a presença aqui dessas pessoas que estão conosco aqui, não é?
É isso. Com você. Marcelo, eu quero agradecer imensamente o convite, pela realização de você. Você citou o nome da professora que também lhe auxiliou e agora me fugiu. A professora Liliane Feitosa. Liliane Feitosa, muito obrigado pelo carinho, pela maneira respeitosa com que fui tratado desde o momento que vocês lidaram comigo e começaram a captar assim, o depoimento de Raimundo, do professor de Educação Física, Moisés, né, a das meninas. Obrigado por tudo, por essa paciência enorme. Desculpem alguma coisa. É muito interessante assim, agradecer a essa audiência, dessas pessoas que se conectaram pela empatia, né? As pessoas vieram porque acharam que era importante. Eu acho que esse momento também está permitindo que a gente construa relações virtuais. Isso é tão importante para a gente desenvolver parcerias, desenvolver amigos, desenvolver entendimentos, né? A gente já vai construindo uma nova situação. Essa tecnologia está permitindo, né, esse trabalho de vocês, professores do Estado, que estão fazendo esse trabalho tão bonito, tão melindroso, tão delicado, nos ajuda, inclusive, a nos pensar, a refazer o nosso conceito de sociedade, né? Porque a gente começa a ver que é outra coisa muito mais ampla e que a gente está inserido nesse contexto maior. Marcelo, muito obrigado por esse momento. Deus lhe proteja a todos vocês, professores. Amo os professores, cara. Ô, Belmar, gratidão por tudo, né? Endosso aqui o meu respeito, né? Pela pessoa que você é, pelo escritor criativo, não é? E é isso. Caminhemos, vamos nos encontrar por aí em algum momento, vamos torcer, fazer por onde também, para essa pandemia também ir embora. E é isso. Muito obrigado. Poesia, né? Mesmo. Grande beijo a todos que participaram, cara. Pois é, gratidão a todos, gente. Até a próxima segunda-feira com Raimundo Carreiro, o autor de Bernarda Soledade, a Tigre do Sertão.